gente, hoje é um prazer estar aqui, o pessoal da Porque 7, conversando com o Daniel, que resolveu entrar de vez nesse mundo digital. O Daniel, que é advogado, mas também não é só um advogado, né? A proposta dele é vir com um podcast que vai trazer mais informações além do que a gente está acostumado a ver na imprensa, né? Então, o que a gente pode esperar do Daniel são assuntos que a gente não vê cotidianamente sendo discutido. Daniel, e aí eu pergunto para ti, assim, o que tu quer debater? O que as pessoas que vão assinar, que vão ouvir o podcast do Daniel e acompanhar as redes, o que elas podem esperar de assunto? São coisas diferentes que eu queria abordar, né? Primeiro, acho que a questão ambiental, que está muito em voga, é uma visão diferente, e trazer alguns especialistas aí de fora do país, desde Canadá, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, que falam sobre assuntos, especialistas nessa área, que podem falar um pouco sobre isso, trazer um pouco também essa questão da guerra cultural, que existe hoje aí, que está abertamente acontecendo, a gente está vendo acontecer aí nas mídias, no mundo em geral, trazer alguma coisa que tente trazer um pouco mais, uma visão mais diferente no sentido não imediata do que está acontecendo, mas uma visão mais a longo prazo do que essas ideias atuais podem levar a gente, né? Trazendo alguma coisa do histórico, várias dessas ideias que a gente acha que são normais ou são novas, não são, elas são antigas e estão sendo replicadas de uma outra forma. Trazer um pouco talvez do cenário mundial de outra forma, trazer um pouco mais informações, por exemplo, da China e como que a China virou esse grande player aí, qual o histórico disso, de onde ela veio, e também trazer tem uma coisa tocando, e também trazer alguma coisa, alguns pessoal diferente para falar, desde, sei lá, alguns políticos de fora do país, do Reino Unido, ou pessoas ligadas, por exemplo, à família Bin Laden, que tem uma pessoa interessante para falar lá, para contar a história deles, algumas pessoas para contar o que aconteceu com a desindustrialização do mundo ocidental, o que isso causou no homem médio, no afegão médio aqui do Ocidente, o que se trouxe de desespero aqui, por falta de emprego, falta de renda, falta de autoestima, trazer um pouco também da questão de educação, essa educação importada aí dos Estados Unidos com essa modinha, que eu tive até um embate até no colégio da minha filha semana passada, retrasada, com o diretor do colégio, um diálogo com ele para entender o que estava acontecendo, de algumas coisas que começaram a aparecer lá, que a gente agora está em casa e vendo que nossos filhos estão recebendo. E a ideia é deixar alguma coisa também aqui para um dia minhas filhas lá na frente escutarem e falar, nossa, acho que o papai já tinha falado isso, né? Hein, Daniel, aí só para a gente dar uma pincelada no que vem por aí, tu falou dessa guerra cultural e tu falou desse crescimento da China. Isso é uma coisa que a gente discute muito, eu sou cientista política, a gente discute muito na academia. Até onde vai esse crescimento da China? Porque é um socialismo, né? Eles mesmos falam que é o socialismo chinês, né? Não é o socialismo como a gente conhece, é o socialismo chinês. E como tu tem alguns embates, eu também tenho alguns embates com alguns colegas meus, e a pergunta que eu deixo aqui para ti é até onde pode ir esse crescimento dessa forma? Porque não é nem o capitalismo, nem o socialismo, não é uma forma que a gente está acostumado a ver. Até onde tu acha que vai esse crescimento da China e esse embate com os Estados Unidos? Isso continua? O que a gente vai ver agora? Bom, vamos lá. Eu acho que esse embate agora não vai acontecer por causa da mudança da administração americana. Então, a administração agora, atual dos Estados Unidos, é muito alinhada com a China. Inclusive, ela se você pegar em longa data, são de pessoas que culturalmente, ou nem culturalmente, filosoficamente, se alinharam com a China desde lá atrás, desde Kissinger, se você for ver, quando começa esse financiamento da China pelo Ocidente, né? Então, o Ocidente, Wall Street,
financiando a China. Aí a minha dúvida, sendo uma ideia de que com o crescimento do capitalismo, né, o capitalismo subindo, crescendo na China, as liberdades individuais aconteceriam automaticamente, o que não ocorreu, muito pelo contrário, a China está caminhando para ser cada vez mais autoritária, com a ajuda, inclusive, das big techs americanas, cada vez mais controlando o povo. Então é difícil saber o que vai acontecer. De outra forma, eu também acredito que o capitalismo desvairado, assim como o comunismo, acabam chegando por vias tortas no mesmo lugar, que seriam monopólios, né? Então você tem, desde aqui no Brasil que a gente viu falar aqui dessas, como é que eles falavam, eles chamavam aqui das campeãs nacionais, foram financiadas pelo governo, né? Então você vai ver a BRF, a JBS, ou essas grandes empresas, Odebrecht e tudo mais, foram empresas criadas de alguma forma ou de outra pelo governo, pelo dinheiro do BNDES, por forças políticas para fazer essas empresas ficarem grandes. Assim como o comunismo, também lá na Rússia, ou como é na China, hoje, também eram setores do governo eram distribuídos para são parceiros políticos, né? Então, hoje você vê lá que tem, sei lá, 200 pessoas na China que controlam quase tudo, toda a produção na China de uma forma ou de outra. A gente tem contato aqui com alguns clientes também, algumas pessoas que estão na China e a gente vê como que funciona lá. Se você não é amigo de alguém do partido, se você não tiver gente dentro do partido, você não consegue as coisas. E, ao mesmo tempo, existem as brigas internas de pessoas passando perto uma a outra, e, de repente, uma pessoa some e outra pessoa toma o lugar dela lá, e, enfim. E você percebe, você começa a sentir também que, eu não sei até que ponto, assim, eles dependem muito dessa entrada de dólares, das exportações que eles fazem para se manter. Se isso diminui consideravelmente, que estava acontecendo há poucos anos agora, eles talvez estivessem perto de um colapso mais forte do que a gente imagina, o que não vai acontecer agora. Obviamente, quando você tem uma concentração, a ineficiência do sistema, como não tem concorrência, a ineficiência do sistema acaba colapsando. Então, você precisa de muito dinheiro, o que eles tinham. Eles tinham uma entrada ali de quase $1 trilhão por ano para financiar isso daí, e a ineficiência não importa tanto agora. Eu acho que isso é um dos sintomas da China estar se expandindo agora para Hong Kong, que eu acho que ela está precisando de grana, então ela está pegando Hong Kong e acabando com a liberdade lá. Mais uma vez, você vê os bancos de Hong Kong também trabalhando junto com o governo chinês, de alguma forma tentando falar, não vai entrar tanto aqui, mas mais cedo ou mais tarde eles vão pegar o HSBC, sei lá, esses bancos grandes que estão lá, vão controlar, mas é um sinal por outro lado, de fraqueza também. Então, a gente não sabe até que ponto eles estão precisando desse dinheiro, porque está acabando, ou se eles simplesmente estão se expandindo e pegando esse dinheiro simplesmente para controlar. As incursões deles na Índia, eles cada vez mais querendo apertar Taiwan, então, não sei. E é interessante trazer também um pouco da história de como a China entra na OMC e o que está por trás disso. Então, tem pessoas interessantes para a gente trazer aqui para debater esse assunto também. Como é que a China entrou na OMC sendo um país que não tem liberdades ou não estaria alinhado com o que seria correto com a OMC, né? Tu falou também nessa guerra cultural, né? A gente teve um episódio muito forte sobre isso, que foi quando a Amazônia teve as suas queimadas, aqui o próprio Pantanal, que a gente viu o mundo inteiro interferindo na Amazônia, inclusive o Macron, e num período que o Macron estava sofrendo um revés no seu país, né? Que a política ambiental dele estava sendo extremamente contestada pelos coletes amarelos e ele estava aqui se metendo na Amazônia, né? Eu falo tudo isso justamente por isso que tu fala, pela própria guerra cultural, né? Então, eu vou dar o meu pitaco sobre o outro país, mas o meu aqui não se metam. E a gente viu isso agora também, na questão
do problema climático no Texas, né, que ficou 3 dias sem energia, sem luz, 1/3 do petróleo parou de ser distribuído, foi interrompida a produção de petróleo. E aí a gente percebe como não é só o Brasil que tem problema com essa mudança climática, né? Mas quando a gente lê os jornais, a gente tem a impressão que é só a gente que não sabe, que não entende o que está acontecendo, que não entende uma queimada na Amazônia, que muitas vezes sim é provocada pelos índios. Então, e eu sei que tu tem uma opinião bastante forte sobre isso. Eu queria que tu falasse sobre essa interferência mesmo, como ela não é só uma questão de preocupação ambiental, mas é, como tu falou, uma guerra cultural, né? Uma política cultural, né? Passa-se do problema da questão ambiental e vai para uma guerra cultural mesmo, né? Sim, o Macron na época estava com um índice de aprovação baixíssimo, sei lá, 13%, era uma coisa ridícula, assim. Ele estava sob pressão lá daquelas manifestações dos, não sei falar francês, dos jaquetas amarelas lá, e ele precisava de uma saída para isso. Não que ele também não vá usar isso frequentemente, como ele já usava. Então, aquilo é um meio de unir as pessoas sentem a vontade de estar preservando algo tão importante como é a Amazônia, né? Obviamente, uma coisa, eu estive lá agora em dezembro, uma coisa maravilhosa, é a quarta ou quinta vez que eu estive lá, é uma coisa linda, tá lá, é espetacular. Então, obviamente, todo mundo fica preocupado com a Amazônia, a gente tem que proteger aquilo, obviamente, mas a gente tem que proteger também desses estrangeiros, do próprio Macron, que olham aquilo lá de uma outra forma. Eles veem as riquezas que a gente tem lá. Assim, se você for expandir esse tipo de retórica deles, eu não descarto, sei lá, daqui 50, 100 anos, sei lá, menos ou mais, que isso seja usado para algum tipo de interferência militar aqui, né? Assim como criaram um problema na Síria não faz muito tempo lá. Eu também quero trazer um pouco disso sobre o podcast, que trazer gente que está na Síria e que viveu toda a questão da guerra civil na Síria para falar aqui. O meu medo é que eles repliquem isso mais para frente aqui, usando essa desculpa de que a Amazônia está acabando e tudo mais, e a quantidade de vidas perdidas na Síria. Obviamente que tem pouca gente na Amazônia, mas tem muita gente no Brasil, sabe-se lá que tipo de coisa pode acontecer. Meio apocalíptico, difícil de acontecer, sim, mas algo que a gente tem que estar um pouco aberto. Com relação ao Texas, uma das pessoas que eu quero trazer aqui também é um americano que traz muita informação sobre isso, e a própria questão do que acontece no Texas, que o frio histórico que aconteceu lá, né, que causou a paralisação eles têm mais ou menos 20% da energia renovável entre solar e eólica, né? Então, obviamente, com a neve que veio, o solar cobriu, as eólicas travaram de tanto frio, né? Então as usinas eólicas travaram. Obviamente, eles perderam ali 20%, 30% da produção ali rapidamente do que estava acontecendo. Não tinha vento para girar, né? As outras que não congelaram. Estava muito frio, as pessoas ligaram, aumentaram, precisavam de mais energia para aquecer suas casas. E aí o pico foi absurdamente alto e a grid quebrou todo, e travou, né? Então, e aí você vê toda a retórica acontecendo. O problema, por exemplo, no Texas, quando você tem essas moinhos eólicos nos lugares mais para o norte, e eles têm um sistema de aquecimento, que vem de energia de outro lugar, de carvão ou de petróleo, para que elas não congelem, né? O que aconteceu no Texas é que eles não esperavam, estão aqui, aquelas usinas eólicas travaram. E para destravar, eles tiveram que trazer helicópteros, ou seja, usando o biofóssil para jogar aquele mesmo produto que eles usam nos aviões, sabe, quando os aviões vão decolar, para destravar, para elas conseguirem começar a utilizar. E aí a retórica tá vendo? Mudanças climáticas, né? Agora isso chama o aquecimento global trouxe o frio, ou seja, eles estão tentando trazer essa coisa invertida. Eu falei, como assim? Como aquecer traz o frio? Não, são os extremos e tudo mais, né?
Esse frio tinha acontecido há uns 50, 60 anos lá. Já tinha acontecido há um tempo atrás. Então, eles e querem fazer com que utilizem mais ainda essa energia solar e eólica, que nesses tempos de crise ou de frio extremo não funcionarão e darão problema de novo. Sendo o Texas um lugar onde os mais produzem petróleo, tem mais petróleo lá nos Estados Unidos. Então, ao invés deles olharem a questão, entender o que aconteceu, o que você vê na mídia em geral é tipo, não, tá vendo, são as mudanças climáticas e a gente tem que usar mais esses tipos de mecanismos de eólico e solar, sendo que foi esse o problema que causou o Texas. Né? Então, Daniel, eu vou partir para a finalização agora, porque daí a gente edita, depois bota de pílula, tá? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Daniel, então, a gente aqui da PUC7 agradece demais. A gente queria avisar quem está vendo esse vídeo que a gente vai entrar com podcast, com site, com YouTube, com Instagram, porque, em primeiro lugar, a gente sabe que tu é uma pessoa de opiniões bem fortes e, acredite, a gente pesquisou sobre ti. E a gente está muito feliz de poder trabalhar junto, de verdade. Eu acho que tu tem algumas opiniões que a gente realmente precisa fazer chegar nas pessoas. Então, aqui da PUC7 é um prazer dar um pouco mais de espaço para a tua voz, que eu acho que a gente precisa ouvir vozes diferentes e vozes com opiniões tão fundamentadas. Então, é um prazer te ter aqui no time da PUC7. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado e vamos lá. Gostei da parceria aí. Vamos lá.